Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou a Thaís Pimenta, psicóloga e tarefeira, e muitos aqui já me conhecem. E quem está chegando hoje aqui no nosso canal, eu convido você a curtir, dar o like aqui no nosso canal, a apertar o sininho para você receber os conteúdos e as palestras, que todas as semanas nós temos novidades muito especiais. Na última semana nós falamos sobre pensamentos e conexões, e eu quero saber como está você com o seu pensamento, com as suas conexões. Você refletiu, você conseguiu ter uma percepção um pouco mais simples e ao mesmo tempo ampliada do poder da usina elétrica que você é, do seu campo eletromagnético? Se você não está entendendo muito, assista a palestra aqui da semana passada, se você ainda não assistiu, para você se inteirar nesse tema de pensamentos e conexões. E eu já vou aqui adentrar no nosso bate-papo dessa semana. Essa semana nós vamos falar sobre a nossa consciência, vamos falar sobre ignorância e sabedoria, e como que isso se interrelaciona com a nossa consciência e com as nossas ações cotidianas do nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. A sabedoria, ela tá ligada à consciência que é utilizada para agir e não mais reagir, para se colocar diante de algumas situações ou de algo novo de uma maneira mais sábia, mais consciente, mais integrada. E o que isso, né? Qual que é o oposto, né, da sabedoria nesse nosso bate-papo hoje sobre consciência? E a ignorância, né? E aí eu vou trazer um exemplo muito claro para todos nós entendermos. A criança, quando ela está no período de alfabetização, ela não tem o conhecimento das palavras, das letras, da leitura, então ela é ignorante na alfabetização, certo? Então ela vai precisar ser alfabetizada. Então a criança, ela entra na pré-escola, começa a conhecer letras, formas, símbolos, e com isso fazendo pequenas associações. Quando ela já entra lá no início da alfabetização, ela começa a conhecer as letras e como funcionam as vogais, as consoantes, os fonemas. Não vou dar uma aula, mas estou falando um pouquinho de como que funciona essa interação e esse desenvolvimento. Com isso, a criança, ela também está numa fase de desenvolvimento físico, emocional e psíquico, que é na faixa de entre 5 e 7 anos que a criança começa a alfabetização. Salvo alguns pequenos gênios aí que já nascem com 2, 3 anos, já sabem ler, escrever, e algumas crianças, infelizmente, da nossa atualidade, que com 8, 9, 10 anos ainda não sabem nem ler e nem escrever, né? Isso é uma realidade que a gente tem aqui da nossa educação. Mas enfim, a ignorância tá ligada ao tipo de não conhecer, e precisa se desenvolver um caminho para ter um conhecimento. E aí, a ignorância dos pais, os pais, eles cobram da criança que ela chegue no primeiro dia de escola, ela já saiba ler e escrever, no primeiro semestre ela já consiga. Não, eles conseguem ter uma compreensão, porque já passaram pelo processo e sabem que é um processo contínuo, gradativo e muito importante. Ao longo de um ano, a criança vai conseguir ler e escrever algumas palavras, ao longo de 2 anos frases, ao longo de um período um pouco maior textos, e assim as coisas vão evoluindo. E assim também é conosco no mundo dos adultos. Porém, nós todos somos ignorantes, grande maioria, nas emoções, nas conexões mentais, emocionais, psíquicas. Por quê? Porque não aprendemos. Você aprendeu lá na escola sobre o que são as emoções? 5 emoções primárias?
medo, raiva, nojo, tristeza, alegria. São 5 emoções básicas que o ser humano, desde o seu nascimento, ele tem contato, ele desenvolve desde o bebê. Porém, isso ainda não é utilizado, isso ainda não é aprendido e ensinado desde que as crianças são pequenas. E aí você cresce lidando com a educação que os pais puderam dar, que tem a ver com o que eles receberam. Ninguém dá aquilo que não pode dar. Então a criança tá chorando lá porque não sabe lidar, tirou de algo que ela queria, você fala, engole esse choro, você não pode chorar. Por quê? Porque na sua educação, na educação desse pai, dessa mãe, chorar é ruim. E como que se expressa a raiva, a tristeza? Você aprendeu? Não, mas a gente pode aprender. Só que não vai ser com um vídeo curto, com uma leitura de um livro, ou simplesmente com uma abertura, uma boa vontade. Precisa se ter práticas, precisa se ter uma abertura. Então, os profissionais que atuam na área de saúde mental, né? Psicoterapia, psicologia, psicopedagogia, são profissionais fundamentais para trazer uma amplitude, uma abertura. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ir fazer uma terapia, mas eu estou dizendo que se você se permitir entrar num processo de aprendizado emocional, mental e psíquico, você vai ter mais leveza no seu pensar, sentir e agir, você vai ter uma amplitude maior em lidar com pequenas situações do dia a dia. Querer achar não, e muitas pessoas aqui da sociedade, quem vai em psicólogo, né, é louco. Antigamente tinha esse senso comum. O que é o senso comum? Que a maioria das pessoas falam por ignorância. Ignorância no sentido de não ter o conhecimento, de não ter contato com essas informações, com esse despertar, com essa alfabetização mental, emocional, psíquica, desde o início da vida escolar, da vida social, da vida familiar. Então, sabedoria é a gente saber que nós somos pequenos, vulneráveis, mas somos seres que podemos aprender, ampliar a nossa visão, as nossas emoções, saber lidar com sentimentos, pensamentos e emoções em situações diversas, porque na nossa vida nós vamos lidar em muitos momentos com vários tipos de situações de conflito, situações de violência, situações de abuso, situações de medo. E aí, o que fazer diante disso se não se tem dentro de si um conhecimento, recursos internos para poder lidar? Nós vamos buscar, né? Hoje, para eu ser uma profissional aqui da psicologia, que falo, que trago esse olhar de inclusão, eu fui buscar. Eu não nasci sabendo, eu fui buscar e eu busco todos os dias. Para quê? Não só para o meu trabalho, mas para a minha vida como pessoa, como ser humano, como um ser em evolução. Se tem uma forma de ter mais leveza, clareza e paz interior, é isso que eu vou buscar, é nesse caminho que eu vou trilhar. E claro, o pilar da espiritualidade, da fé, uma fé raciocinada, que é o que a nossa casa aqui nos Tarefeiros, a nossa casa de conscientização espiritual traz, uma fé que nos impulsiona a nosso saber, a nossa responsabilidade, que não cai uma folha, né, de uma árvore sem a vontade do nosso Criador. O que essa frase quer dizer? Quer dizer que nós estamos aqui em evolução, em crescimento, em expansão da nossa consciência. E os rastros que nós trazemos de outras vidas, de outras existências, estão interligados, acoplados no nosso ser como um todo. Porém, o que nós desenvolvemos aqui de aprendizado, de instrumentalização, de educação, de conhecimento, vai nos facilitar uma abertura e uma vida mais serena, equilibrada ou mais tranquila. Porque ignorância é ter as mesmas atitudes e esperar resultados diferentes. E a sabedoria, qual
Qual é a sabedoria? É nós, através de um erro, de uma situação, nós aprendermos e fazermos algo diferente, né? Tem uma frase que eu já falei aqui para vocês, eu amo frases, né? Nós erramos, e quando a gente comete uma falha, tem uma frase que é muito fofa, que é assim: falhei, tá falhado, não falho mais nisso. Mas para mim ter essa ação, eu preciso aplicar a sabedoria, da humildade, falar, olha, eu não sabia fazer diferente. O que eu preciso buscar de recursos, ampliação da consciência e de humildade? E para a gente poder se conhecer, crescer, ampliar a nossa consciência, a gente precisa ter humildade. Se a criança chega lá no primeiro dia de escola, a professora fala, olha, essas aqui são as vogais. E aí a criança aprende, olha, A, E, I, O, que legal, são 5 vogais. E aí a criança fala, aí a professora fala, agora eu vou falar as consoantes. Não, professora, eu já aprendi as vogais, já tá bom, não preciso. Isso é arrogante. Muitas pessoas são assim no campo emocional. Eu já sei as 5 emoções primárias. Medo, raiva, nojo, alegria, tristeza. Não preciso de mais nada. Fulano só age na raiva. Fulano só age no medo. Fulano só age na tristeza. Então o mundo está sendo compartilhado e encaixado nessas caixinhas. Tá tudo certo? Não, meu querido, minha querida, não tá nada certo. O mundo não é feito dentro de encaixes, de caixinhas, de padrões. Nós somos muito mais que isso. E além da gente conhecer as emoções, desenvolver as nossas percepções, a gente tem que ter a nossa vivência, né? É a nossa transformação e a nossa aplicação no nosso dia a dia e na nossa vida, como ela é, como ela pode ser. Eu não sei como é você com a sua ignorância, porque todos nós temos, assim como a gente dirige um carro, a gente não tem uns pontos cegos. Nós temos alguns pontos cegos em nós, no nosso ser, no nosso desenvolvimento, que a gente pode chamar de ignorância. E nós temos uma sabedoria interior, ancestral, que nasce com a gente, que vem também. A gente não traz só coisa ruim de outras vidas, não. Nós trazemos muitas vivências, muita bagagem especial, transformadora, e que pode nos empoderar a crescer, nos transformar e ter uma vida mais leve. Para isso a gente tem que usar a sabedoria, e a sabedoria aliada à humildade, à boa vontade, é uma grande chave de transformação. Então, para essa semana eu espero que você tenha uma conexão especial com o seu pensar, o seu sentir, o seu agir. Se você achar que deve procurar um profissional para aprender a lidar com as suas emoções, vá. Se você acha que pode procurar um curso para você ampliar e aprender a lidar, procure. Vai fazer o curso, a gente tem curso aqui nos Tarefeiros, o Aprendizes do Evangelho. Começamos agora, apenas há uma semana, ainda dá tempo de se inscrever, eu espero, né? Ou se não, aguarda a próxima turma. Vai fazer um curso, vai ampliar sua consciência, vai abrir o seu repertório mental, psíquico, espiritual, emocional, e com isso adquira uma sabedoria no ver e no viver, e com isso tenha mais leveza. Desejo a você, meu querido, minha querida, uma abençoada semana, com muito amor, com doses de sabedoria e muita amorosidade. Beijo!